Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Abdiálogo, Nascimento de Ideias, e hoje o nosso encontro é dedicado a uma figura que marcou profundamente a cultura e a arte política no Brasil, Abdias Nascimento, um poeta, artista, plástico, dramaturgo, professor, senador, ativista. Abdias foi muitas coisas, mas acima de tudo um guerreiro que entendeu que a arte podia ser uma das armas mais poderosas contra o racismo. Filho da nossa cidade, de Franca, no interior de São Paulo, ele um projeto coletivo de resistência e de afirmação, de construção de um Brasil mais justo. E para conversar, tenho comigo 3 convidadas muito especiais. A historiadora Eduarda, que vai nos ajudar a compreender o contexto histórico em que Abdias viveu e lutou, e a especialista em arte cultural negra, Júlia, que vai mergulhar conosco nessas ideias e obras desse pensador, e a artista Maria Cecília, que vai trazer sua visão sobre a importância estética e simbólica de Abdias para gerações atuais. Sim, é um prazer enorme ter sido convidada, especialmente quando o assunto é sobre alguém tão importante na história do Brasil, mas infelizmente tão pouco comentado e conhecido. Oi, gente, é um prazer enorme para mim. É essencial discutir a arte e a luta de Abdias, porque ele nos ajuda a entender muitas das questões que enfrentamos até hoje. Oi pessoal, que alegria participar deste episódio. Abdias sempre foi uma grande inspiração para mim, tanto em minha vida quanto na minha carreira artística. Com essa energia, vamos mergulhar na trajetória de Abdias Nascimento e entender como ele usou a arte como a resistência e a transformação. O Teatro Experimental do Negro, também conhecido como TEM, foi fundado em 1944 e basicamente foi revolucionário. Até o momento, os artistas negros não tinham absolutamente nenhuma visibilidade dentro do teatro. Eles sempre estavam interpretando papéis caricatos, que são exagerados, e extremamente humilhantes. Então, uma vez que o Abdias criou o TEM, isso funcionou como uma forma de resgatar a dignidade, promovendo peças que celebravam a identidade negra e denunciavam o racismo. A estreia foi com o Imperador Jones, de Eugene O'Neill, que inclusive teve uma participação da Léa Garcia, que é uma artista negra muito renomada, e essa peça foi histórica. Pela primeira vez, os atores negros estavam no palco, no centro do palco, sem estereótipos, interpretando papéis normais. E mais uma coisa que quase ninguém sabe é que o TEM não era só um teatro. Ele também promovia cursos, debates e palestras. Uma verdadeira escola, a gente pode chamar desse jeito, de formação política e cultural. Quando eu penso no legado do TEM, ele chega até nós como um ensinamento de que a arte nunca é neutra. Abdias nos mostrou que o palco podia ser um campo de batalha simbólico, um espaço onde se constrói dignidade e resistência. O que ele fez no teatro ecoa até hoje. Sempre que um artista negro sobe a um palco para contar sua própria história, ele está de alguma forma honrando o caminho aberto pelo TEM. E para nós, artistas contemporâneos, isso é muito importante. Ter a consciência de que cada performance carrega essa herança de luta. E eu acrescentaria que o impacto do TEM não ficou restrito ao teatro. Ele abriu um debate mais amplo sobre representatividade, identidade e racismo estrutural. Se hoje temos mais diversidade em áreas como a televisão, o cinema e até mesmo a literatura, é porque lá atrás Abdias ousou criar um espaço em que a narrativa negra fosse protagonista. Esse é um ponto fundamental. O TEM não foi só uma experiência artística, foi uma forma de intervenção social e política que continua repercutindo.
Além de artista, Abdias foi também um intelectual brilhante. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi a publicação do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, em 1978. Nesse livro, ele desmonta a ideia da chamada democracia racial brasileira, aquela ideia que dizia que, por termos uma sociedade miscigenada, não havia racismo no Brasil. Abdias mostrou que essa visão era completamente errada. O que existia, na verdade, era um processo contínuo de extermínio da população negra, não só no plano físico, como a violência policial e as desigualdades de processo à saúde e educação, mas também no plano simbólico e cultural. Ele chamou isso de genocídio e foi uma denúncia extremamente corajosa para aquela época. Sim. Durante a ditadura militar, a vida toda dele, ele sempre fez críticas contra o racismo. E durante a ditadura militar de Getúlio Vargas, ele fez críticas também à política do governo. E em 1968, ele foi para o exílio no exterior. Viveu nos Estados Unidos e na Nigéria. Tudo isso durou, acho que, cerca de 13 anos. E nos Estados Unidos, ele se engajou no movimento dos direitos civis. E na Nigéria, ele meio que mergulhou mais nas tradições iorubás e foram essas experiências que foram fundamentais para o conceito que ele criou, o quilombismo, que não era só cultural, mas também era político. Era um projeto de sociedade inspirado nos quilombos, baseado na solidariedade, autonomia e a valorização da cultura negra, e também mudar a visão que as pessoas tinham da religião africana. E é impressionante como o quilombismo continua atual. Quando falamos sobre comunidades negras que se organizam em torno da coletividade, do compartilhamento e da preservação da cultura, estamos falando de princípios que Abdias já defendia décadas atrás. Para nós, artistas, essa proposta é muito inspiradora, porque nos lembra que a arte não existe sozinha, ela faz parte de um projeto da comunidade, de pertencimento e de resistência. E vale destacar também a relação de Abdias com pensadoras como Sueli Carneiro. No livro Racismo, Sexismo e Desigualdades no Brasil, Sueli mostra como o racismo é a base de todas as outras formas de desigualdade no país, inclusive as que atingem de maneira mais branda as mulheres negras. Nesse sentido, o quilombismo de Abdias e as reflexões de Sueli se complementam. Ambos denunciam que não é possível pensar no Brasil sem enfrentar o racismo estrutural. Um dos aspectos mais interessantes da trajetória de Abdias é a sua produção artística. A tela Baía de Sangue é um excelente exemplo. Ele não retrata literalmente os navios negreiros, mas usa cores intensas e formas abstratas para transmitir o horror, a dor e a violência da escravidão. Essa obra é um grito visual contra a desumanização. É impossível olhar para ela sem sentir o peso da história que ela carrega. E se essa obra é denúncia, a coleção dos orixás é celebração. Abdias retratou os orixás em telas vibrantes, cheias de energias, trazendo para a arte erudita aquilo que era taxada como primitivo. Ele levou as religiões de matriz africana ao espaço da alta arte, mostrando que espiritualidade, estética e resistência podem caminhar juntas. Para mim, essa coleção é eterna, porque nos ensina que é preciso ter orgulho da nossa herança cultural. Sem dúvidas. A melhor parte disso tudo é que quando ele protestava com arte, meio que isso dura até hoje, né? A arte é eterna. Tanto que muitos artistas de hoje, até desde o grafite, as artes visuais contemporâneas, ainda se inspiram muito nele, nesse movimento, nesse caminho que ele abriu. Eu acho que é válido lembrar dos Adinkra, que são ideogramas originários de Gana. Cada um deles carrega um ensinamento, uma filosofia de vida. Por exemplo, o símbolo Sankofa, que significa voltar ao passado para ressignificar o presente. Essa ideia dialoga muito com Abdias, porque suas obras sempre nos convidam a olhar para a história, para a escravidão, para a diáspora, para as lutas, para construir um futuro mais consciente. Outros símbolos, como o Duaf,
que representa cuidado e feminilidade, ou Freiheit, que significa independência e liberdade, também se conecta com a ideia que Abdias defendia. Ele entendia que a arte podia ser um lugar de memória, mas também de futuro. A vida de Abdias Nascimento é a prova de que a arte e a luta caminham juntas. Ele foi senador, deputado, professor, fundador de um movimento negro e unificado, e até chegou a ser indicado a um prêmio Nobel da Paz em 2010. Mas acima de tudo, Abdias nos deixou uma mensagem clara: resistir é criar e criar é resistir. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que resumam a palavra que Abdias representa. Com certeza, resistência. Eu acho que eu diria consciência, porque ele sempre nos fez enxergar as estruturas que moldam a desigualdade no Brasil, sabe? E para mim, ele é inspiração, porque abriu caminhos que seguimos até hoje. A resistência, a consequência e a inspiração. 3 palavras que resumem a vida inteira dedicada à arte e à luta. Que a voz de Abdias continue ecoando em cada gesto, em cada criação, em cada ato de resistência. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até o próximo Abdiálogo.